Fala pessoal, professor Leandro Ravielli. Estou aqui para trazer uma dica, tá, de AFO, de Administração Financeira e Orçamentária, com relação a princípios. Vamos lá. Trouxe aqui no quadro 2 princípios para vocês. Princípio da unidade, todo mundo está cansado de saber, está lá no artigo 2º da Lei 4.320, tá? O princípio da unidade diz o quê? Que a gente só pode ter uma única lei do orçamento, né? Uma única lei orçamentária por ente e não por poder, tá certo? Então a gente só vai ter uma única lei orçamentária por ente. Ou pode ser chamado também de princípio da totalidade, gente. Totalidade por quê? Porque há uma coexistência entre 3 tipos de orçamento, que eles são consolidados na única lei orçamentária anual que a gente conhece, que é a publicada, tá? Mas dentro dele tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos, tá? Lembrando que essas 3 sofrem consolidação no corpo do texto. E vocês sabem que a lei orçamentária anual ela é composta de três blocos. Corpo do texto, anexos e informações complementares, tá certo? Então, o princípio da unidade, ou totalidade, ela é justamente essa coexistência dos 3 tipos de orçamento que sofrem consolidação e estão presentes numa única lei por ente e não por poder, tá? Anota aí. Segundo princípio, universalidade e globalização. Também tá onde? Artigo 2º da Lei 4.320, tá? Também está mencionado esse artigo. Cuidado com os sinônimos, universalidade ou globalização. Pode aparecer das duas maneiras na sua prova. O que é que ele diz? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, vai conter todas as receitas e todas as despesas, inclusive as operações de crédito que futuramente o ente público possa fazer, tá certo? Mas tem algumas exceções. O que é que não vai constar nessa Lei Orçamentária Anual? Trouxe aqui 5 casos, tá? As 5 exceções. Primeiro, tributos instituídos após a elaboração da LOA e antes da sua execução. Então imagina, vamos falar do âmbito federal, tá? Imagina aí que a gente tem, o Executivo tem um prazo para enviar essa lei orçamentária anual até 31 de agosto, tá? E até 22 de dezembro o Legislativo tem que aprovar. Imagina que nesse meio termo, um tributo novo seja instituído, já para ser cobrado no ano seguinte, que a gente tem alguns casos, tá? De tributos que não precisam passar pela anualidade tributária. Isso aí vocês estudam lá no direito tributário, tá? Então tem alguns tributos que podem ser instituídos depois da elaboração que já começa a ser cobrado no ano seguinte. E é claro que a lei que o Executivo mandou antes não tem essa previsão dessa receita, tá? Desses tributos. Então nesses casos pode sim ser cobrado esse tributo, por mais que ele não tenha sido previsto na lei orçamentária, tá certo? Jurisprudência sobre isso, súmula 66 do STF. Outra exceção, os ingressos extra-orçamentários, né? São as receitas extra-orçamentárias. O orçamento operacional das estatais independentes também não fazem parte, até porque esse orçamento operacional, eles vão compor os programas de dispêndios globais. Programas estes que não são aprovados dentro da lei, eles são aprovados por fora, tá? É por ato do Executivo, é por decreto, tá bom? Penúltimo caso, receitas das contribuições profissionais, ou seja, os conselhos, o CREA, o CRM, CFO, CRO, tá? Tudo isso, todas essas receitas recolhidas por esses órgãos profissionais, por esses conselhos profissionais, não vão constar na lei orçamentária, tá certo? E a última, receita corrente de serviços, tá? Lembrem-se, receitas correntes de serviços prestados pelas concessionárias de serviço público mediante delegação, tá? Isso aí vocês têm que estar fera no direito administrativo, lá quando a gente fala de descentralização, né? Quando vocês falam por delegação, por outorga. Então, quando a gente vai por delegação, a gente pode ter concessão, permissão ou autorização, né? Ó, o professor metido aqui já falando de direito administrativo. Mas vocês têm que saber, tá? Então, quando esse serviço é prestado por uma concessionária mediante delegação, mediante uma dessas formas que eu falei para vocês, aquela receita, por exemplo, no pedágio, tá? Elas não vão ser inclusas onde? Na lei orçamentária anual, tá? Então esse era o recadinho que eu tinha para falar dos princípios, tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.